Meus irmãos, bom dia a todos. Que nosso Deus seja louvado por mais um dia. Vamos abrir as Escrituras, irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo 8. Primeira Reis, capítulo 8, meus irmãos, nós vamos ler do verso 1 ao 11, nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor, vamos todos olhar para o texto sagrado e com atenção meditar nele. Ouçam. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Amém. Curve a cabeça, vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos trazer essa manhã à Tua casa, no Teu dia santo, separado para a Tua adoração e o Teu louvor. Nosso Deus, nós somos felizes, Senhor Deus, por sermos o Teu povo, por termos sido escolhidos pelo Senhor para servir ao Senhor com alegria, pelo sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário por nós, para a remissão dos nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Nós Te louvamos, nosso Deus, por grandes e maravilhosas coisas que temos visto e temos aprendido do Senhor pela Tua palavra. Continue, nosso Deus, conosco, nos ajudando, nos edificando, Senhor, nos dando crescimento, nos dando graça, mudando o nosso coração, dirigindo os nossos passos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, tudo para o louvor da Tua glória. Deus, fale ao nosso coração nessa manhã, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, em cada um de nós, Senhor, para que sejamos modelados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor Deus. Perdoa-nos os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, depois de tratarmos aqui no livro de Reis, em longos capítulos e passagens sobre a construção da casa do Senhor pelo rei Salomão,
é chegado a hora de a casa estando terminada, ela ser então consagrada ao Senhor Deus, e chegado a hora mais importante, a hora do Senhor Deus entrar na sua casa, chegar na sua casa. Esse é um episódio muito importante, talvez um dos episódios mais importantes da história de Israel, porque é nesse episódio, mesmo que muitas vezes precisamos olhar para a passagem de forma figurada, de forma simbólica, porque muitas coisas simbólicas acontecem aqui. No entanto, aquilo que é real também aconteceu. Ou seja, Deus entrou na sua casa na ocasião da consagração da casa do Senhor. E a inauguração de uma casa geralmente é um sinal, é um momento de muita alegria. Eu lembro, irmãos, todo mundo tem suas lembranças de suas casas, do dia que chegam na sua casa, todo mundo pensa no trabalho. Eu lembro que ainda estou, na verdade, preparando ali uma casa em um terreno que eu ganhei, e os meus parentes, eles iam lá, a casa sendo construída, tijolinho por tijolinho, devagar, e eles diziam: no dia que você terminar essa casa, nós vamos fazer a inauguração da casa, e nós vamos fazer um grande almoço aqui. E eu só ouvindo aquelas coisas, né? Vamos fazer um grande almoço, vai vir a família toda, nós vamos aqui comer um boi, vamos fazer uma festa, uma celebração, porque é a inauguração da casa. Eu ouvi aquilo. E aí os pedreiros que estavam trabalhando na casa, eu estou fazendo devagar a casa, e aí vai mudando, começa com um pedreiro, depois vem outro pedreiro, e aí depois já é um terceiro pedreiro. Os pedreiros, a gente vai chamar o mesmo, ele disse: olha, agora eu não posso, estou fazendo um serviço assim, aí tem que chamar outro. E todo pedreiro que ia trabalhar, ele dizia a mesma coisa: no dia da inauguração da casa, o senhor me convide para vir aqui para a inauguração da casa. Está bom. Até hoje eu não inaugurei a casa, né? Mas está perto. Eu garanto para os irmãos que está perto. Mas veja, inaugurar uma casa é uma celebração. É você, por mais humilde que seja a sua casa, quando você entra na sua casa, você quer fazer um almoço especial naquele dia, mesmo que seja só para você e sua família, você e sua esposa, seus filhos, mas você quer consagrar, você quer almoçar, você quer orar e dizer: Deus, obrigado, eu estou na minha casa, agora a casa é minha, não é alugada, é a casa que eu estou. Por mais humilde que seja a casa, é a sua casa, e você quer fazer ali, você chegou na casa, você está dentro da sua casa, você mora na sua casa, e você quer fazer uma celebração, o que é bom. É um momento que merece isso, é um momento de alegria, é um momento especial, é uma graça de Deus recebida. Então, mesmo que você tenha um almoço muito simples, né, mesmo que seja um cafezinho da manhã, mas você está celebrando, se alegrando no Senhor pela graça recebida. Irmãos, esse episódio do capítulo 8, ele marca a consagração ou a festa de inauguração da casa do Senhor. Na verdade, nós não devemos olhar para a casa do Senhor conforme os textos do Antigo Testamento e o que a palavra significa na sua raiz hebraica como uma casa apenas, mas como um palácio. Então não é simplesmente a inauguração de uma casa como qualquer outra casa, é a inauguração do palácio real, não o palácio do rei Salomão, não é o palácio do rei de Israel, do rei humano, é o palácio do rei de Israel, é o palácio do Senhor de Israel, é o palácio do Senhor de toda a terra. Não havia templo de Deus em qualquer outro lugar. Nenhuma nação, por maior que fosse, por mais extraordinária, mais poderosa, mais numerosa, nem o Egito, nem a Babilônia, nem a Assíria, nem qualquer outro povo tinha um palácio para Deus. Só Israel.
só Israel aprove a Deus permitir construir uma casa, um palácio para que ele morasse, para que ele estivesse ali habitando no meio do seu povo. Então perceba, merecia de fato uma grande festa, porque é a casa de Deus, é a casa do Rei dos Reis, do Rei de Israel, a casa do Senhor de Israel. Então uma grande festa de fato merecia acontecer. E nessa ocasião então nós temos aqui tudo o que acontece. E eu gostaria de descrever com vocês em detalhes o que essa passagem nos ensina sobre esse episódio. Primeiro, esse mesmo texto vocês vão encontrá-lo no livro de Crônicas, capítulo 5, versos 2 a 14, mas com muito mais detalhes do que o que nós encontramos aqui em 1 Reis. Então, se vocês querem ter uma visão mais ampla do que aconteceu aqui, eu peço que depois vocês abram em 2 Crônicas, capítulo 5, e leiam dos versos 2 a 14. Vocês vão precisar unir os dois textos, ler em conjunto. Você lê 1 Reis, depois vai para a narrativa que está em Crônicas, que é do mesmo episódio. E você vai fazendo ali a união das duas passagens, você vai ter um cenário maior, mais detalhado do que aconteceu nesse grande dia em Israel. Mas aqui na passagem de Reis, o texto diz que o rei Salomão, ele congrega, ou seja, ele junta todos os homens mais importantes de Israel. Veja, ele chamou os anciãos de Israel, que eram aqueles homens mais velhos, mais experientes, os homens que já estavam com as suas cãs, isto é, os seus cabelos brancos, homens que já tinham experimentado muito da vida de Israel e do poder de Deus sobre eles, que haviam conhecido Davi, o rei, pai de Salomão, que já haviam experimentado a fidelidade de Deus por mãos do rei Davi, portanto já conheciam muito da grandeza de Deus, já sabiam por experiência o que Deus havia feito no meio deles e como Deus havia abençoado Davi. Salomão também chama todos os cabeças das tribos, isto é, aqueles homens mais importantes, chamados os cabeças de toda a tribo de Israel. Haviam 12 tribos em Israel, e Salomão então reúne o cabeça das 12 tribos, cada um de suas tribos, os cabeças. Perceba que ele vai trazendo ali para junto, congregando junto dele, as figuras mais proeminentes, as figuras de honra, de respeito que haviam em Israel. Ele também chama os príncipes das famílias. E aqui então, primeiro os anciãos, depois os cabeças das tribos e agora o príncipe de cada família. As famílias eram maior do que a nossa família, como nós entendemos hoje, uma família nuclear. Pai, mãe e filhos. O príncipe da família era alguém que era maior do que essa família. Ele representava um grupo maior, mais extenso de pessoas que eram da sua casa, da sua família. Às vezes um grupo de mais de 100 pessoas, entre avós, netos, filhos, e ali o cabeça, o príncipe daquela casa, foi chamado por Salomão para representar as famílias em si. O texto também diz que, além destes homens, Salomão reuniu diante de si em Jerusalém, todos eles, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor. Essa reunião que Salomão estava preparando com todos esses homens, essas figuras de Israel, era para um motivo de suma importância. A arca da aliança de Deus, ela iria subir, perceba que a linguagem está literalmente correta, ela estava numa montanha, mas ela ia subir para uma montanha mais alta, o lugar onde o templo de Deus havia sido construído, seu palácio. Então, literalmente, a arca ia subir para um outro patamar. E a importância aqui não é simplesmente a ideia de uma subida, mas o que vai subir? A arca da aliança do Senhor. A arca da aliança do Senhor, meus irmãos,
é a presença, é um símbolo, vejam bem, um símbolo da presença de Deus. A arca, ela é considerada o trono de Deus, aquele lugar onde o Senhor Deus se senta. Claro que Deus é espírito, então ele não se senta como nós nos sentamos. A ideia de sentar-se é uma ideia que não deve ser vista por nós de maneira literal, porque espírito não tem matéria, não tem membros, não é como nós. Então a linguagem ali é uma linguagem humana, para que você, o leitor, entenda a grandeza do que vai acontecer e do que está sendo levado. Isto é, o trono de Deus está sendo levado para o seu palácio. Essa é a imagem. Se o trono de Deus ele está sendo levado, uma informação está sendo dada. Aquele que se assenta no trono está sendo esperado e está perto de chegar, porque o seu trono já foi levado. A casa foi construída, ornada, está perfeita. O trono agora está sendo levado, o trono do rei. Apenas o rei precisa chegar para se assentar no seu trono. Então é uma ocasião de suma importância, e essa ocasião ela é comandada por Salomão, o rei de Israel. Ele está à frente do povo, do seu povo, do povo de Deus, e ele comanda e lidera todo esse movimento de honra e de glória a Deus, e louvor a Deus, esperando esse grande momento. O verso 2 diz que todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Eles vieram todos os anciãos de Israel, os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, como com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é quem os fizeram subir. Aqui há uma informação também muito importante, irmãos. Veja, a arca não poderia ser levada por qualquer pessoa. Deus havia dito que qualquer homem que tocasse naquela arca, a arca, deixa-me descrevê-la para os irmãos, ela era um baú de madeira, literalmente um baú de madeira, como esses baús que nós conhecemos, que abre uma tampa ali, não é? Tem o lugar de você guardar qualquer coisa, só que era um baú coberto de ouro, por dentro e por fora. A tampa daquele baú era chamada de propiciatório, porque aquela tampa ela tinha um significado muito especial. Aquela tampa, uma vez a cada ano, o sacerdote matava um animal que era oferecido numa expiação pelo pecado, e o sangue do animal era jogado sobre a tampa do propiciatório. E ali era a expiação, o símbolo ou o significado daquele ato era que Deus, o Senhor, estava perdoando os pecados de Israel por causa da expiação e daquele sangue substituto que agora caía sobre aquela tampa, o propiciatório. Mas Deus havia dito, por fato de ser sagrado aquilo ali, que nenhum homem poderia tocar naquela arca. E Deus havia dito, qualquer homem que pôr as mãos nessa arca morrerá. A única exceção eram os sacerdotes. Só eles podiam tocar na arca pelos varais. Veja só, a arca ela era transportada por meio de varais que passavam por argolas, e os sacerdotes precisavam segurar os varais, porque não podiam tocar na arca. Tão sagrada era a arca.
Então eles carregavam a arca por varais para onde quer que fossem, aonde quer que fosse necessário. Até esse momento, na história de Israel, não havia um lugar para a arca, um lugar fixo. Ela precisava ser levada de um lugar para o outro, conforme a ocasião. Às vezes, em batalhas, Israel levava a arca, porque a arca era o trono de Deus. Então, era a presença de Deus ali no seu trono, e a vitória lhe era dada porque o Senhor dos Exércitos estava ali com eles. Então, eles carregavam a arca, porque ela não tinha um lugar fixo. Mas agora, veja, o palácio de Deus está pronto. O trono vai para o seu lugar fixo, e de lá não mais vai sair. Mas os sacerdotes e ninguém mais poderia tocar na arca. Então eles carregam a arca por meio de varais que estão ali. A história bíblica nos diz que algumas pessoas tocaram na arca. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem que pouco tempo antes deste acontecimento, foi tocar na arca para tentar protegê-la. Ela vinha sendo trazida em uma carroça, e então a carroça passa por cima de umas pedras e ela balança, e a arca parece que vai cair, e aquele homem corre para segurar a arca de Deus, para que ela não caia, mas quando ele toca na arca, ele cai morto, literalmente ele morre no chão. Morreu porque tocou na arca, foi tentar proteger a arca, mas quando toca e desobedece a Deus, morre, cai morto no chão. A arca foi levada numa certa ocasião para a Filístia. Eles haviam dominado o povo de Israel, Israel estava em desobediência a Deus, e então Deus castiga e dá uma derrota ao povo, e eles, os filisteus que haviam derrotado os israelitas, roubam a arca de Deus. Deus permite isso. Mas quando a arca chega no território dos filisteus, uma maldição começa a tomar conta de todo o arraial dos filisteus. E eles começam todos, de um por um, a cair doentes, com tumores, morrendo os homens, com muitas doenças. E eles dizem: é a arca de Deus que está nos amaldiçoando. A arca de Deus, o Deus de Israel, está trazendo todo este mal sobre nós. E aí então eles põem a arca numa carroça e enviam com jumentos em direção ao território de Israel, mandando embora a arca de Deus. E assim a arca volta para Israel. Engraçado, irmãos, que os animais vão certinho no caminho de volta para Israel. E as pessoas às vezes acham que isso aconteceu porque os jumentinhos eram mais inteligentes e conseguiram seguir a estrada certinho até chegar no território de Israel. Não imaginam que Deus estava ali conduzindo sua arca, dirigindo aqueles animais para que eles chegassem ao seu território, aonde estava o povo de Israel. O fato, irmãos, é que além de Uzá e além desses filisteus, outros homens morreram por terem contato com a arca do Senhor, na presença de Deus. Não podia. Então é por isso que o verso 4, no final do verso 4 está escrito: os sacerdotes e levitas é que fizeram subir a arca. Eram os sacerdotes que traziam a arca, os levitas traziam os utensílios da casa do Senhor, que estavam ali transportando para a casa do Senhor, mas somente os sacerdotes podiam levar a arca de Deus, somente eles. Essa imagem, irmãos, você deve estar perguntando, mas por quê? Por que as pessoas morrem quando tocam na arca? Por que as pessoas morrem quando estão em contato com a arca? Lembre, irmãos, a arca de Deus representa o próprio Deus. Ela não é Deus, ela não é uma imagem de Deus. Ela é um símbolo, porque ele é o trono de Deus, ela é a cadeira de Deus. Então, há toda uma esfera de santidade, há toda uma esfera de pureza que envolve. A ideia é justamente essa,
é algo consagrado. Uma vez, teve um dos irmãos, não desta igreja, que disse: pastor, tem uns colegas nossos que perguntaram se eles poderiam nos emprestar, se a igreja poderia emprestar os instrumentos, porque eles vão fazer um aniversário de um amigo, tal, e queriam usar os instrumentos da igreja, violão, contrabaixo, um teclado, e se a igreja podia emprestar, eles são nossos amigos aqui, não são crentes, mas são pessoas boas, etc, etc, etc. E eu disse: irmãos, os instrumentos são consagrados ao Senhor. Eles devem ser utilizados na obra do Senhor, enquanto forem da casa do Senhor. Então não é correto fazermos isso. É melhor vocês conseguirem outros instrumentos. Mas por quê? Porque vocês podem até morrer. Eu falei assim para eles, né? Vocês vão usar uma coisa que é consagrada a Deus, a casa do Senhor, para o culto a Deus, para usar aí, sei lá como, sei lá por quem. Não, olha, é melhor vocês não pegarem os instrumentos da casa do Senhor. Você tem razão, pastor. Não vamos pegar, não. E aí eu li o texto da arca. Olha o que aconteceu aqui com a arca de Deus. Eles ficaram todos aterrorizados. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que as pessoas morriam porque elas estavam tocando na arca do Deus Santo, homens pecadores, homens cheios de pecado, mesmo crentes, mesmo homens que diziam assim: eu já entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu sou um servo de Jesus Cristo, eu amo a Jesus, eu leio a Bíblia, eu creio na Bíblia, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem erro, eu consagro minha vida ao Senhor, eu luto todos os dias para obedecer o que Deus diz em sua palavra, para ser fiel ao Senhor. Mesmo estes homens e mulheres são pecadores ainda. Mesmo o pastor é um grande pecador, qualquer homem, os diáconos da igreja são cheios de pecado, todos são pecadores. Vocês acham que nós podemos ter contato com Deus na mesma desenvoltura, como se Deus fosse um outro homem como nós? Não, irmãos. A ideia da santidade divina, ela já nos repreende por si só. O profeta Isaías, quando tem uma visão de Deus, veja, ele tem uma visão de Deus, e ele vê Deus sentado no trono, na arca, no seu trono. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vê numa imagem Deus assentado no trono. A imagem que ele vê não é Deus literalmente, porque Deus, veja, o que ele viu foi uma teofania, foi uma imagem de Deus, Deus no seu trono. Talvez ele tenha visto Cristo numa teofania, assentado no seu trono. E ele diz: estou morto, ai de mim, vou morrer agora, porque os meus olhos viram a Deus. Veja, o fato de ver Deus, ele sabia, era fatal para ele. Eu vou morrer porque eu vi Deus no seu trono. Ele não tocou em Deus, ele não conversou com Deus, ele não dirigiu a palavra para Deus, mas o fato de ter visto Deus era suficiente para que ele morresse. E por quê? Ele diz: porque eu sou um pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de homens impuros e pecadores, e os meus olhos agora viram o Rei dos reis, o Rei do universo. É claro que eu vou morrer. E Deus, nesta visão, traz uma tenaz, e o texto diz que ele pega uma brasa. Veja o trono de Deus, a imagem, ele pega uma brasa do trono e encosta na boca do profeta, com a ideia de purificação. Estou te purificando, você não vai morrer. Estou te purificando os lábios, tua boca é impura, estou te purificando. Mas a ideia era de morte. Moisés, numa ocasião, ele diz: Senhor, Deus falava com Moisés, mas Moisés não via Deus, ele ouvia a voz de Deus.
E ele então diz: Senhor, eu sou teu servo, Moisés, que o Senhor escolheu. O Senhor me levou para o Egito para libertar o teu povo. E o Senhor fez grandes sinais durante mais de 40 anos. E eu vi tudo isso, eu ando com o Senhor. Senhor, eu quero te ver. Eu quero ver o Senhor. E o que Deus diz a Moisés? Moisés, se você me vê, você morre. Você é pecador, eu sou santo. É o que Deus está dizendo a Moisés. E Deus diz: homem nenhum pode ver o Senhor e continuar vivo. Tamanha santidade de Deus. Tamanha santidade de Deus. O que dirá tocar? Se vê que é algo que você faz de longe, é suficiente para matar por causa da santidade do Senhor. Um pecador dirigir os olhos ao Deus santo de toda a terra, de todo o universo, é fatal, irmãos. Então Deus diz: ninguém pode ver a Deus e viver. Nenhum homem pecador pode olhar para Deus e continuar vivo. Portanto, veja o momento no transporte da arca de Deus, a santidade de Deus ali envolvida, é tremenda. E veja, irmãos, vejam mais, era só a arca de Deus, não era Deus, era só o trono de Deus que estava sendo levado, e ninguém podia, senão os sacerdotes, pelas varas. Não podia tocar diretamente na arca, mas carregá-la por varais. Se a arca, que é a cadeira, o trono de Deus, é suficiente para matar qualquer homem pecador, que dirá o próprio Deus, que dirá o próprio Senhor. Então, o verso 4 diz que eram os sacerdotes que levavam a arca de Deus. Não era qualquer homem em Israel, não eram os anciãos, por mais consagrados, por mais experientes e fiéis que fossem, era necessário homens que Deus havia separado para aquilo. Não qualquer homem, não qualquer pessoa, mas homens consagrados, os sacerdotes de Israel. Essa primeira cena do ajuntamento destes homens e do transporte da arca, que começa a subir para o templo, é uma cena muito importante, porque ela mostra já a santidade do Senhor, e ela mostra, em segundo plano, a nossa pecaminosidade. Se há algo que você precisa aprender, meu irmão, e nunca esquecer disso por nenhum segundo, é que você é pecador, e isso te torna impuro. Você é pecador. Todos pecaram, diz o texto de Paulo aos Romanos. Não há um justo sequer. O seu filho, o seu bebê que acaba de nascer é um pecador segundo a palavra de Deus. Ele nasce com o pecado. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Isto é, eu nasci do ventre já em pecado. O ventre de minha mãe é pecaminoso, mas eu também sou pecaminoso. Eu não só venho de um lugar contaminado, que é o ventre de uma mulher pecadora. Eu sou pecador, o produto da mulher é pecador. Nós pecamos em Adão, todos nós. E o nosso Deus é santo. O Senhor é santo, Ele é o oposto da raça humana. Ele é santo, 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 diz o texto. Aprenda essa verdade. Deus, o Criador, o Senhor absoluto, o Rei dos Reis, é santíssimo. Nós podemos olhar para homens que foram consagrados por Deus e são santos do Senhor. Todos os crentes em Cristo Jesus, todos os que creem em Deus verdadeiramente, a Bíblia diz que eles são santos, homens e mulheres, santos do Senhor. A palavra santo é separado, são separados do Senhor, são consagrados para Deus, mas eles são pecadores.
O único santo, sem pecado, é o Senhor, o nosso Deus. Nele não há mácula nenhuma, não há pecado nenhum, não há mancha, não há dolo, não há impureza, nada que macule o seu ser. O Senhor, o nosso Deus. Nós, pecadores, Deus santíssimo. E a palavra santíssimo é um superlativo. É mais do que santo. É santo em altíssimo grau, em último grau. E no hebraico existe uma palavra, aliás, existe uma forma de falar isso diferente da nossa. Porque nós, quando vamos falar que uma coisa é santa ou muito santa, a gente pode fazer exatamente assim. Usar essas exatas palavras. Você ou isso é muito santo. Por que não é só santo? Porque é mais do que santo, é muito santo. Ou dizer santíssimo. Você é santíssimo. Mas em hebraico há uma tripla repetição. Quando o hebreu ele vai falar de algo com ênfase, ele repete 2 vezes. Então ele diz, Jesus diz, em verdade vos digo. Ele disse 2 vezes a expressão em verdade. Isso significa dizer que o que ele vai falar é algo muito importante. Então, quando um judeu estava ouvindo Jesus Cristo falar, e Jesus dizia assim, em verdade vos digo, ouça os antigos, ele está falando algo importante. Mas quando Jesus dizia, um hebreu ouvia Jesus dizer, em verdade vos digo, ele já preparava os ouvidos, porque ele dizia, agora o que ele vai falar é mais importante ainda, porque ele usou a dupla repetição, ele está enfatizando que o que ele vai falar é muito importante. Mas o superlativo hebraico é a tripla repetição. E essa tripla repetição é usada nas Escrituras somente para Deus. Por isso os anjos, os querubins do Senhor, quando estão ao redor deste trono de Deus no céu, o verdadeiro trono de Deus, não o símbolo na terra, mas o trono real, os anjos estão cantando sem parar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus do universo. Veja, 3 vezes, ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tripla repetição. Santíssimo é o que os anjos estão cantando sobre Deus. Por isso, irmãos, Deus é santo. Santo, santo, santo. E nós somos grandes pecadores. Nunca esqueça essa verdade. Por isso, toda essa preparação para levar a arca, o trono de Deus, para o santuário. O verso 5, o texto diz, o rei Salomão e toda a congregação de Israel se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Há uma passagem no livro de Samuel, em que a arca é levada pelos sacerdotes. Veja bem, e a cada 6 passos que os sacerdotes dão, eles param e sacrificam um animal. Dão mais 6 passos, param e sacrificam animais. E assim todo o percurso. E a história diz que eles sacrificaram tantos animais naquele dia, porque o caminho não era tão curto, mas a cada 6 passos, um animal era sacrificado a Deus. Aqui no livro de Reis, não sabemos se algo exatamente assim ocorreu, a descrição não é igual, mas a descrição de Reis é que eles sacrificaram tantos animais nesta subida, enquanto subiam, que não se pôde mais enumerar, contar quantos sacrifícios foram feitos a Deus naquele momento. Veja, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, bois, que de tão numerosos não se podiam contar.
Eram muitos animais sacrificados na subida da arca para o santuário, para o palácio de Deus. E a ideia, irmãos, por trás disso, ainda cobre duas verdades relacionadas às duas coisas que eu falei a princípio: ao nosso pecado e à santidade e à glória de Deus. Eles sacrificavam porque Deus havia dito, desde que ele instituiu a sua lei, que o pecado era expiado por meio de sacrifício de sangue. E aqueles homens todos, Israel todo, era pecador, eram homens pecadores, incluindo os sacerdotes que carregavam a arca. Então, constantemente nesse transporte, os sacrifícios eram oferecidos a Deus, ali. Sacrifícios a Deus, ao Senhor, expiação pelo pecado, sangue. Mas ao mesmo tempo, como era um momento de festa e alegria, os sacrifícios também celebravam a glória de Deus, a presença de Deus, a arca de Deus sendo levada para que o Deus Todo-Poderoso se assente no meio do seu povo. Então eles celebravam com alegria ao Senhor, honrando a Deus, exaltando a Deus, festejando com glória ao Senhor que estava para sentar-se no seu trono. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Lembrem que o templo, quando foi construído, o palácio de Deus, havia o átrio externo, e esse átrio poderiam os israelitas ficar, era como se fosse o pátio da igreja, aqui para nós. Então toda a congregação estava lá, os anciãos estavam lá, os chefes das famílias estavam lá, das tribos, os príncipes das tribos, todos estavam lá. Todo o povo de Israel em geral poderia estar por lá. Mas quando entram no santo lugar, que era o primeiro repartimento, a primeira sala, ali só os sacerdotes podiam entrar. E o texto diz que eles então chegam no templo e entram com a arca da aliança do Senhor no santo lugar. Aí só os sacerdotes estão com ela naquele momento. Estão chegando na parte principal. O santo lugar é a parte secundária. A parte principal é a parte mais interior deste santuário, que é o Santo dos Santos, ou também traduzido em algumas versões, o lugar santíssimo. Então havia uma sala, vamos imaginar, esta sala tinha uma divisão no meio. A primeira sala era o santo lugar, a segunda sala era o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Era nesta sala que a arca ficava. Os sacerdotes entram com essa arca da aliança no santíssimo lugar, mas imediatamente eles saem correndo de lá, porque eles não podem ficar lá. Esse lugar santíssimo, eles não podem ficar. Apenas o sumo sacerdote pode entrar lá uma vez a cada ano. Era um lugar em que somente uma vez por ano o sumo sacerdote, isto é, o chefe de todos os sacerdotes, somente ele podia entrar. Por que isso, irmãos? Porque quanto mais se aproxima da presença de Deus, mais a esfera de santidade vai aumentando. Esse é o ensino. Quanto mais perto, mais santo, mais santo. Quanto mais perto você está do fogo, mais quente você vai ficar. Às vezes você está com frio e tem um fogo, uma fogueira, e você se achega um pouquinho para perto dela, mas ainda está frio. Você está no pátio, ainda está um pouco frio, você já se aquece, mas não muito. Então você se aproxima mais do fogo, e aí já aquece melhor, o frio já vai embora. Você está no santo lugar, já há calor ali. Mas aí então você diz, eu ainda quero estar mais um pouco perto do fogo. E você entra no santo dos santos. E aí, se você não tiver cuidado, você se queima.
você se queima, porque o fogo é grande, o calor é imenso. Por isso o sacerdote tinha que chegar lá uma vez no ano, rapidinho e sair. E se você disser, eu quero mais calor, você morre, porque aí o fogo queima você. Essa é a ideia da santidade de Deus, irmãos. Há uma aproximação até certo limite. Mais do que isso, a santidade te consome. Ela mata você. Então, os sacerdotes põem a arca no lugar santíssimo. Diz o verso 6: puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, o santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, aquelas imagens esculpidas que ficavam sobre a tampa da arca, o propiciatório. E veja, a imagem era belíssima, irmãos. O verso 7 diz o seguinte: os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto a arca cobria até os varais, as asas cobriam até os varais. Ora, o narrador, ele nos dá aqui uma imagem de quem olha do alto para baixo. Então ele olha por sobre as asas dos querubins e ele diz, nada pode ser visto, porque as asas dos querubins que estão ali, elas cobrem a arca da aliança, cobrem até os varais, tudo é coberto pelas asas dos querubins. Essa imagem, irmãos, ela é uma imagem real do que acontece nas alturas celestiais, aonde está o trono de Deus, literalmente. A Bíblia diz em várias passagens que onde está o trono do Deus Altíssimo no céu, há muitos anjos do Senhor, querubins voando. E a Bíblia diz que os querubins voam, eles têm muitas asas. E com duas asas eles cobrem os olhos para não ver a santidade de Deus. Depois, com as outras, eles estão voando ao redor do trono. E estes querubins estão cantando o que nós vimos no livro de Apocalipse: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa imagem aqui que está no santo lugar, a arca da aliança, os querubins, é uma imagem celestial do que acontece no céu, é um símbolo do que acontece no céu. Os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Nada havia na arca. Isso é muito importante. Nada havia na arca, senão as duas tábuas de pedra. Essas tábuas de pedra, que o texto diz, foram as tábuas que Moisés recebeu de Deus no Monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito. Essas tábuas são os 10 mandamentos. Era isso que estava dentro da arca de Deus, a lei de Deus, sua lei moral. É isso que Deus cobra dos homens: obedeçam a minha lei. A lei de Deus, irmãos, diz o seguinte, e isso é válido até hoje: quem não obedecer os meus mandamentos, a minha lei, morrerá. A lei é a justiça de Deus. A lei é a lei moral que cobra o homem obediência. E quem não obedece o que está escrito na lei, morre. Isso é importante porque se há outra verdade que nós precisamos aprender e não esquecer, é que a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos continuam valendo. Não passou, não foi abrogada, não caiu em desuso, não está ultrapassada.
A lei moral de Deus está em vigor hoje. Quem não cumprir os 10 mandamentos morre. Creiam nisso. Você cumpre os 10 mandamentos. Você tem obedecido à lei de Deus. Deus vai cobrá-lo. Você tem obedecido. Você sabe o que acontece se você não obedecer um dos mandamentos de Deus? Você morre. É o que diz a lei. Está escrito: não matarás, não adulterarás, não diga falso testemunho, não cobice, não adore outro Deus, não faça imagem de escultura, guarda o dia do Senhor. Você faz isso? Se você não faz, a lei diz: você morre, você vai morrer. Por mais que você se esforce, por mais que você tenha medo de morrer, por mais que você diga: não quero morrer, então eu vou cumprir a lei de Deus, eu tenho uma notícia ruim para te dar: você não consegue cumpri-la, porque você é um pecador, você já quebrou os mandamentos. Se você disser: e se fosse possível, o que não é, mas se fosse possível, e você dissesse agora: nossa, a partir de agora eu vou cumprir a lei de Deus, você não tinha mais salvação, porque você já quebrou a lei antes, e por uma vez que você quebre um só dos 10 mandamentos, você morre. Não tem jeito. Você vai morrer. A quebra dos mandamentos significa morte. Era lá o que estava sendo dito nas tábuas que Deus deu para Moisés e que estava dentro da Arca da Aliança. Mas uma outra informação é importante que nós também precisamos lembrar. As pessoas às vezes pensavam assim: a arca é um trono, mas esse trono é um baú. Deus se assenta sobre esse baú, a caixa, a Arca da Aliança. Ela deve estar cheia de tesouros. É muito preciosa. Ela de fato era de ouro. Imagine o que ela carregava dentro. Se a própria arca era de ouro puro, que dirá o teor da arca? Era de pedra, tábuas de pedra, carregadas dentro de uma arca de ouro. A lei de Deus é mais preciosa do que ouro, mesmo escrita em pedra. E segundo, algumas pessoas podem olhar para cá, para passagens assim, e entender que há algo valioso e sagrado na arca. E elas então imaginam: é a arca de Deus, Deus deve estar lá dentro. A arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do pacto. O Senhor do pacto deve morar dentro dessa arca. Mas o texto diz, irmãos, para que ninguém pense que a arca é Deus ou que a arca carrega Deus, ela estava vazia. Veja, mais uma vez, verso 9: nada havia na arca, com exceção das 2 tábuas de pedra. Deus não estava dentro da arca. Então não tentem achar que a arca em si mesma tem algum valor sagrado, como se fosse divino. Ela não tem, ela é uma arca preciosa porque é de ouro, simbólica, porque ela simboliza a santidade de Deus. Veja, ela simboliza, assim como aqueles animais que eram sacrificados, touros, bezerros, carneiros, eles eram sacrificados e o seu sangue, o sangue daqueles animais,
era a expiação do pecado das pessoas, mas apenas de maneira tipológica, simbólica, porque na verdade é o sangue de Cristo que purifica. O sangue daqueles animais, todos eram um símbolo ou um tipo, para ser mais preciso, do sangue do nosso Senhor Jesus. Assim, a arca não era Deus, ela representava, simbolizava a santidade de Deus. Não Deus, a santidade de Deus. Era a cadeira de Deus, o trono celestial do Senhor, ali que estava colocado agora no Santo dos Santos. Tendo os sacerdotes saído do santuário, essa aqui é a parte, é o ápice da passagem, é a parte mais importante. A arca vem sendo carregada pelos anciãos que acompanham ali aquela procissão, os anciãos, os príncipes das tribos, os chefes das famílias, cabeças das tribos, chefes das famílias, os sacerdotes, os levitas, todos estão caminhando junto à arca. Os sacerdotes carregam a arca, os levitas trazem os instrumentos e as coisas preciosas com os demais sacerdotes. Todos estão indo, cantando, celebrando, louvando. Sacrifícios vão acontecendo até chegar no templo. Eles vão sacrificando animais incontáveis. Festa, alegria, louvor a Deus, até que eles chegam. E quando a arca entra pelo pátio, gravem bem essa cena, irmãos. Quando a arca está passando pelo átrio, pelo pátio externo, aquela foi a última vez que os israelitas puderam ver a arca de Deus. A última vez que eles olharam para a arca da aliança do seu Deus, porque quando ela entra no santo lugar, ninguém mais vê, só os sacerdotes. E quando ela é levada do santo lugar para o santo dos santos, nem os sacerdotes vão vê-la mais, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele vê a arca, depois ninguém mais. Santidade é o que está sendo dito para nós aqui. E isso parece ser suficiente. Isso parece já ser uma glória completa. Mas, irmãos, aquilo só era a cadeira de Deus. O melhor, o mais importante, ainda estava por vir. Estando a arca no santíssimo lugar, o que mais faltava? Aquele que se assenta no trono, o Deus Todo-Poderoso. E o texto diz aqui no verso 10: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A nuvem, o que é a nuvem? O que é a nuvem que está ali enchendo a casa? De onde veio aquela nuvem, irmãos? A nuvem era como densas trevas, pensem bem, é como uma fumaça, capaz até de encobrir o sol. Ela era tão densa que o sol não penetrava, o sol batia nela, mas não ultrapassava, ficava com uma grande escuridão. E os sacerdotes, quando começaram a ver aquela nuvem tomando conta do lugar, a sala de ouro, eles saíram correndo de dentro do Santo dos Santos. Eles sabiam das histórias. Eles correm, fogem. E o texto diz que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A nuvem era uma teofania.
A teofania é uma aparição de Deus de uma forma que Ele escolhe. Por exemplo, em Êxodo, Deus apareceu a Moisés. Como? Como um arbusto pegando fogo. E aquele arbusto que pega fogo fala com Moisés. Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é uma terra santa. E aquela voz saía do fogo. E aquele arbusto que queimava, que estava pegando fogo, não se consumia. Ou seja, apesar do arbusto estar queimando, ele não queimava. Entendem? Ele não se desgastava. O fogo não o consumia. Quando o fogo apagou, ficou o mesmo arbusto. Isso foi uma aparição de Deus, é uma teofania. Às vezes Deus aparecia no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. E aquele anjo do Senhor era Deus na forma de um mensageiro de Deus. Às vezes como uma pessoa, às vezes com uma outra aparência mais angelical, mas era Deus naquela forma. E todas as vezes que o Senhor aparece de uma forma assim no Antigo Testamento, nós usamos a linguagem teofania, é uma aparição teofânica. Teo significa Deus, é uma aparição de Deus numa outra forma, mas era Deus. A fumaça que estava ali, as densas nuvens, era Deus naquela forma, como uma fumaça. Quando lá no passado, irmãos, Deus deu ordens para que Moisés, no deserto, quando eles estavam saindo do Egito, 430 anos atrás, nessa data aqui, quase 500 anos antes desse dia, 430 anos antes, Deus deu ordens para que Moisés construísse uma arca e um templo móvel chamado tabernáculo. Aqui o templo era de pedra, fixo, em cima de uma montanha, mas Deus disse a Moisés: faça um tabernáculo, uma tenda. E nessa tenda você vai colocar a arca, e nesse lugar vocês vão adorar, isso, exatamente como o templo de Salomão móvel. Quando eles terminavam todo o serviço de adoração e continuavam sua jornada, eles desmontavam o tabernáculo, eles embalavam todas as peças e carregavam pelo deserto, até parar em outro lugar e fazer de novo ali, armar as tendas e adorar a Deus. E quando o tabernáculo é terminado, quando Moisés finaliza o tabernáculo, junto com os homens que ajudaram a fazê-lo, a mesma coisa aconteceu, irmãos. A glória do Senhor entrou dentro do tabernáculo como uma nuvem densa. Êxodo capítulo 40, a partir do verso 34. A glória de Deus entra no tabernáculo como uma nuvem espessa, densa. Deus está recebendo sua casa móvel. Aqui, Deus está recebendo o seu templo, seu palácio, e entrando nele, e entrando lá no seu aposento, o Santo dos Santos, e assentando-se no seu trono, a arca da aliança do Senhor, a arca de Deus. Essa é a imagem que essa passagem apresenta. Todo o Israel sabia disso. Todo Israel conhecia a história do Êxodo, conhecia a história de Deus, o trono de Deus, o tabernáculo, como aconteceu. Então eles lembravam de tudo. E quando eles viram naquele dia a fumaça entrando na casa, eles explodiram em louvor a Deus. O Senhor recebe e entra no seu palácio.
Deus havia dito a Salomão: se andares nos meus mandamentos, se for fiel dos meus estatutos e juízos, os meus preceitos, eu habitarei nesta casa para sempre, estarei no meio do meu povo para sempre. E agora ele entra na casa, ele entra naquela teofania, naquela nuvem, e vai se assentar no seu trono. Ele está lá. Essa era a resposta divina: eu entrei na minha casa, eu estou no meio do meu povo, eu habito no meio de vós, Israel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o vosso Rei, o vosso Senhor, o Deus da aliança, do pacto eterno, e eu estou no trono. É isso que o Senhor estava dizendo, irmãos. Mas há uma história, e eu quero finalizar com ela, muito mais impressionante do que essa. E aconteceu mais ou menos 1000 anos depois. Naquele dia, 1000 anos depois dessa data, um homem de Nazaré chamado Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o ungido, estava se encaminhando para a cidade de Jerusalém, essa mesma cidade, que fica na mesma montanha, no mesmo lugar de sempre. E ele está com os seus discípulos. Por favor, abram suas Bíblias. Mateus. Vamos ler a partir do capítulo 21. O texto diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo lhes enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei. Veja, isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, que dizia: diz a filha de Sião, a filha de Jerusalém, Sião é Jerusalém, diz a filha de Sião, aí está chegando o teu rei, ele vem humildemente, montado numa jumentinha, cria de animal de carga. E aí então o texto prossegue: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenou, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é ele? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Irmãos, tendo Jesus entrado no templo, veja, aonde ele estava indo, a Jerusalém, de lá, na cidade, vai para o templo. Quem está indo? É Jesus, diz o texto. Quem é ele? Ele é o rei que vai chegar humilde na sua jumentinha. Naqueles dias de Salomão, o Senhor veio como uma fumaça, uma teofania. Mas naqueles dias de Jesus, o Senhor veio em carne.
Deus se fez carne, Jesus, e entrou no seu templo, no seu palácio. Sabe, irmãos, Deus se tornou um de nós, um homem, e vai para a casa que é dele, do grande rei. Mas o que é extraordinário aqui, irmãos, lembra quando eu falei para vocês que a lei de Deus está dentro da arca, mas Deus não está dentro da arca, Deus estava fora. Ele ia em direção ao seu trono, a arca, mas a lei estava lá, e a lei dizia: obedeça ou morra. E isso é verdade. Por que você não morre? Porque esse que se fez carne, o Deus de Israel, foi para a cruz morrer a sua morte. Você merece a morte. Você quebra a lei de Deus todo dia. Então você merece morrer conforme a lei de Deus. Eu mereço morrer. Eu sou um pecador. Eu quebro a lei de Deus. Eu me esforço, mas eu quebro a lei de Deus. Eu luto contra os meus pecados, mas eu caio em transgressão e quebro a lei de Deus. E a lei diz: a alma que pecar, esta morrerá. Aí vem o grande rei, o Senhor, a nuvem, e essa nuvem se faz carne, vira homem, e vai para o seu templo, mas antes ele vai para a cruz, e ele vai pagar o seu pecado, ele vai morrer para que você não morra. Então, a notícia ruim é aquela: a alma que pecar morrerá. Mas a notícia boa é: os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele morreu por você. Você crê nisso? Ele, com a sua própria vida, lhes deu vida e abundância. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, diz o próprio Senhor, mesmo que morra, viverá. A vida eterna é o que Jesus está nos dizendo. A ressurreição de Cristo é o prenúncio da nossa ressurreição no último dia. Mesmo que morra, viverá, é a promessa de Jesus. E Ele veio aqui para fazer isso, para garantir que isso aconteça, para morrer na cruz do Calvário, pagando o preço da sua desobediência por não cumprir a lei de Deus. E Ele ressuscitou para garantir a sua vida eterna. Creia em Cristo, confie em Jesus Cristo, o grande Rei está lá. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, antes da sua subida aos céus, ele aparece aos seus discípulos, ele fala e come com seus discípulos, ele está com eles, e quando ele é assunto aos céus, ele vai sentar no seu trono celestial, aquele que o trono terreno simboliza, representa, tipifica. Ele vai para o trono do céu e ele está lá agora, o Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Creia nisso, irmãos. Essa é a história que nós temos aqui no capítulo 8 de Reis. Deus vai para a sua casa, o seu trono, e ele nunca deixa de olhar para o seu povo. Talvez você pense: ele está tão longe. Se ele estivesse em Jerusalém, no trono, ele estava perto de nós. Mas agora ele está tão distante, ele está no trono celeste, inacessível. Ele está perto, bem perto. Perto está o Senhor daqueles que o amam, diz o texto. E ele faz uma promessa maravilhosa de que estaria sempre conosco, todos os dias, sem nunca deixar de estar conosco. Ele está perto, irmãos. Ele parece estar longe, mas ele está conosco, do nosso lado, conosco, todos os dias.
até a consumação do século. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, rendemos graças e louvores a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela misericórdia do Senhor, pelo sangue do Senhor derramado por nós. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, Senhor. Obrigado, bendito Deus, por enviar o Teu Filho Jesus ao mundo, por enviar o Espírito Santo para nos iluminar, por nos escolher, Senhor Deus, para a salvação. Nós Te louvamos com grande alegria, meu Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, mas nos alegramos em saber que os nossos pecados estão perdoados em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por eles, todos eles, para nos salvar. Obrigado, Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis, é o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso libertador, o nosso Criador, o nosso sustentador. O Senhor é tudo para nós, ó Deus, e nós não somos nada sem o Senhor. Obrigado por esse dia, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos dado, mas especialmente, Senhor, pelo Teu sangue maravilhoso, que é a remissão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém.